Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que tenham assistido o vídeo de apresentação, onde eu explico algumas coisas, algumas dinâmicas aqui da nossa atividade, do nosso curso de Direito Administrativo, para a gente iniciar aqui, tá certo? Então vamos lá começar. Eu sou a professora Marcela Lebiani, Marcel Quirino, já me apresentei no vídeo anterior, mas queria dizer para vocês que o meu doutorado foi sobre Direito Administrativo. Então é uma área que eu gosto muito, que eu gosto de temas diferentes, temas não tão óbvios, mas que a gente, para estudar esses temas não tão óbvios, a gente precisa necessariamente ter uma boa base dos temas mais clássicos, mais tradicionais. E é isso que a gente vai fazer aqui. O tema de atos administrativos, que é o tema da nossa aula de hoje, é um tema extremamente importante dentro do direito administrativo. Tudo no direito administrativo gira em torno dos atos administrativos. Vocês vão perceber isso. Então, é muito importante que você saia daqui, deste curso, desta disciplina, com uma base muito bem formada sobre o que são esses atos administrativos e como esses atos administrativos eles se comportam. Por quê? Porque os atos administrativos eles têm um regime jurídico diferenciado do regime jurídico dos atos privados. Então, é muito diferente, por exemplo, um ato de um gestor público com um ato de uma pessoa normal. Então, por exemplo, uma compra de um imóvel de uma pessoa normal, né, de uma pessoa natural, uma pessoa comum, é de uma determinada maneira. A compra de um imóvel por um gestor público, como um ato administrativo, é completamente diferente. Então, você tem ali, né, situações diversas, e essas situações diversas elas são importantes para proteger o erário público, o patrimônio público e principalmente para proteger o bem público. Então, é importante que você perceba essas nuances, perceba essas diferenças e que você preste bastante atenção nessas aulas de atos administrativos, tá certo? Algumas partes a gente vai dividir bem esmiuçadamente, que é para poder ficar vídeos pequenos e você consiga ver e rever quantas vezes for necessário, tá bem? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de ato administrativo, a primeira coisa que vem à nossa mente é de que maneira a gente vai trabalhar com esses atos administrativos. Então, essa aula de hoje é só sobre aspectos preliminares, tá? E o objetivo dessa aula de hoje é que você consiga... A minha câmera tá no meio, né? Deixa eu tirar aqui minha câmera do meio para ficar mais fácil para todo mundo. Pronto, agora sim. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, qual é? É que a gente possa introduzir esse tema, certo? E iniciar algumas discussões para que nas próximas aulas vocês consigam ter bem formada essa ideia de atos administrativos, tá bom? Se a gente estivesse em um formato presencial, nesse momento a gente estaria conversando bastante. Eu estaria perguntando várias coisas a vocês, mas infelizmente, como a gente não está nesse período presencial, a gente vai ficar aqui, né, com essa discussão virtual, mas eu não quero que essa discussão virtual ela se perca. Então, o objetivo da aula de hoje é introduzir esse tema, mas eu quero que você faça uma atividade. Essa atividade você não precisa me entregar, você não precisa fazer absolutamente nada com ela, mas eu quero que você faça, certo? Eu quero que você pesquise, busque notícias que envolvam atos administrativos, tá certo? Que envolva um ato administrativo, não precisa ser vários atos, basta um ato administrativo, tá bom? Não é necessário me entregar, mas eu quero que você guarde essa notícia. Daqui a algumas aulas eu vou pedir que você pegue esta notícia para a gente fazer um quadro com elas e a gente discutir alguns aspectos dessas notícias. Então é bem importante que você faça realmente essa atividade. E aí, gente, é aqui onde entra muito, né, a responsabilidade do ensino à distância. A gente não está no ensino à distância, a gente está no ensino remoto, mas algumas coisas são semelhantes ao ensino à distância. Então, a responsabilidade de buscar essa atividade, de buscar essa notícia é de vocês, não é minha, né? E eu vou confiar que vocês vão fazer isso. Se vocês fizerem, vai ajudar bastante. Não vai demorar muito tempo, vocês passam no máximo, 5 minutos buscando isso e vai ser muito importante para o final, tá certo? Bom, então vamos diferenciar aqui, né? Já sabendo qual é o objetivo e a atividade da nossa aula de hoje, vamos iniciar aqui os temas principais dessa aula, que são fatos administrativos e atos administrativos, tá certo? Olha só, quando a gente fala de ato administrativo, a gente fala, na verdade, de ações, né, de acontecimentos no mundo jurídico, certo?
Só que existem acontecimentos que não são relevantes para o mundo jurídico, mas que também são importantes dentro do direito administrativo. Se costuma chamar esses eventos, esses acontecimentos que não têm relevância para o mundo jurídico, mas que ocorrem no mundo administrativo, como fatos administrativos, como vocês estão vendo aí, que é o exercício da atividade administrativa, que são acontecimentos naturais, involuntários e eventos voluntários. Então, são acontecimentos. Então, por exemplo, uma chuva que fez uma inundação em determinada área da cidade, ou simplesmente alguns acontecimentos de ofício, abertura e fechamento de determinados locais, enfim, são acontecimentos que ocorrem naturalmente, né? Ou pela ação humana ou pela própria ação da natureza, mas que não têm grande relevância para o mundo jurídico, que a gente não vai ser objeto de estudo nosso aqui, tá certo? O que é que vai ser objeto de estudo nosso? O que vai ser objeto de estudo nosso são os atos da administração, certo? Esses atos da administração, eles têm aí uma divisão, como vocês estão vendo. Eles podem ser divididos em atos privados da administração, certo? Que são aqueles atos da administração pública que são regidos pelo regime jurídico de direito privado. Olha só, eu tinha falado, né, agora há pouco sobre o regime jurídico de direito público, mas a gente tem sim atos da administração que são regidos pelo regime jurídico de direito privado, né, que eles não são, né, regidos aí pelo regime jurídico de direito público. Esses atos privados da administração, eles vão obedecer lá ao Código Civil e todas as legislações civis pertinentes, tá certo? A gente tem os atos materiais, né, que são os fatos administrativos, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, que são acontecimentos ou da natureza ou próprios eventos do homem, mas que não tem, né, a relevância que a gente quer aqui para os atos administrativos. Então, aqui alguns exemplos, diferentes daqueles que eu já dei. A apreensão de mercadoria, a demolição de algum prédio, enfim, são acontecimentos que em si não são relevantes, tá? Para o estudo aqui do direito administrativo, entendam bem. A gente tem também, dentro dos atos da administração, os atos políticos ou de governo, né? Deixa eu tirar aqui a câmera para vocês enxergarem. Pronto, agora ficou melhor, né? Fiquei um pouquinho cortada ali, mas não tem problema. O importante é que vocês consigam visualizar aí a imagem do slide. Então, esses atos políticos ou de governo, eles são regidos pelo regime jurídico de direito constitucional. Vejam bem, são atos que são privativos pelos chefes de governo, né? Pelos chefes do executivo. Então, esses atos políticos ou atos de governo, eles também não vão ser estudados aqui nos atos administrativos, tá certo? O que é que vai ser estudado aqui? São os atos administrativos propriamente ditos, são aqueles atos regidos pelo regime de direito público, certo? Emanados por qualquer pessoa investida, né, de agente público, não agente político, mas agente público, e que tenha relevância no mundo jurídico, tá certo? No próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, que ele já está grande, a gente vai falar sobre o conceito desses atos administrativos. Até lá!